E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ler Gênesis 39:40 e Marcos capítulo 10. Bora lá. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a sua casa por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele os cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou em casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: veja, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto de lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então, repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que acontecia lá. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. José: interpretações dos dois prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei fizeram uma ofensa ao seu senhor e o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam na prisão e sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-lo na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos, ela brotou, cresceu, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do Faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. De 3 dias o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui não fiz nada para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta que de cima havia todo tipo de pães doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne.
3 dias depois era aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição ao chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. E, gente, como diz o meu pastor, gratidão é a memória do coração, né? Nem pra ser grato esse cara serviu. Marcos 10, gente. Vamos lá, a questão do divórcio. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, segundo os seus costumes ele ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido o homem divorciar-se de sua esposa? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação Deus os fez, homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Quando estavam em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério com ela. E se alguém se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse: deixem vir as minhas crianças. Não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil ricos entrarem no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Eles estavam subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão e entregarão aos gentios para morrer, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Ele respondeu: permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e à tua esquerda. Disse Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus respondeu: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem forem preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas.
Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que Jesus estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando a capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É isso, nos vemos no próximo vídeo para mais alguns capítulos.